Bem comigo desmascarar o novo Davi Brito do BBB 26. Então assim, gente, tive um relacionamento ali de uns 2 anos com o Pedro, que está no BBB 26, e vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Então, gente, conheci o Pedro, eu era uma menina muito nova mesmo, ele já era mais velho, já tinha moto, já trabalhava, enfim. Quando eu conheci ele, gente, eu vou explicar bem certinho pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo passar. Quando eu conheci ele, ele era um menino muito trabalhador, ele era um menino pronto pra qualquer coisa que você pedisse, ele era pronto, ele tava ali, ele ia, fazia, acontecia, e não tinha problema. Ele sempre me contou e sempre comentava comigo que ele não teve um lar estruturado, ele nunca teve uma relação boa com o pai dele, com a mãe dele. Então ele meio que, tipo assim, não teve ali aquela convivência familiar boa. Com isso eu pensei, por que não dar uma família pra ele, já que ele não teve? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam juntos. E até aí tudo bem, porque a gente tava num relacionamento e eu queria que o meu namorado se desse bem com meu pai. Até que chegou um momento que a gente acabou tendo um problema com... Como que eu posso dizer sem expor? Porque eu não quero expor isso que aconteceu. A gente teve um problema ali com a justiça, vamos dizer assim. Nisso que nós tivemos esse problema com a justiça, meu pai saiu de casa. E eu saí de casa com o meu pai porque eu queria continuar tendo meu relacionamento com o Pedro. Minha mãe e os meus irmãos não eram a favor desse relacionamento. Gente, não é que eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. O Pedro ele era um menino que trabalhava até tarde. Então, depois que ele saísse do trabalho, ele sempre ia pra minha casa toda noite. E com isso, meus irmãos, minha irmã começaram a descobrir muitas traições do Pedro. E a gente sempre morou em cidade pequena. Então, na minha cidade, tudo corria muito rápido. Todo mundo conhecia a gente na minha cidade. Então, tudo chegava nos meus irmãos e na minha família. E com isso, meus irmãos começaram a se revoltar e brigar comigo e brigar com meu pai. E a gente decidiu sair de casa. Com isso que nós decidimos sair de casa, meu pai e minha mãe começaram ali com um processo de guarda, pra ver quem ficaria com a minha guarda. E no final, quem acabou ganhando foi a minha mãe. Então, eu tive que retornar pra minha casa. E o meu pai continuou residindo na casa que ele estava. Com isso, quando eu voltei pra minha casa, eu decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro, porque eu não ia conseguir ter um relacionamento com ele morando com a minha mãe, porque ninguém da minha família, além do meu pai, apoiava o nosso relacionamento. E como eu era uma menina de menor, eles conseguiam me controlar muito. Então, com isso, nós terminamos o nosso relacionamento e o Pedro continuou tendo uma amizade muito forte com o meu pai. Gente, quando eu digo muito forte, é muito forte mesmo. Eu tenho duas irmãs que são do primeiro casamento do meu pai, e ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu voltei pra casa, eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente terminar o nosso relacionamento. Ele não quis aceitar, e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei a comer, sair fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e ele não gostava disso. Então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo. Que soubesse que eu tava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa. Ele começou a me ameaçar. E assim, começou a se tornar um inferno na minha vida. Porque eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça pra lidar com uma coisa dessa. Eu era uma menina que não tinha começado a viver nada da vida, eu tava começando a viver ali naquele momento. Então eu era muito manipulável. Até que meio que eu ignorava, continuava seguindo minha vida, porque como ninguém apoiava, eu achei que realmente tinha algum problema ali, né? Até o momento que a gente voltou a ficar e ele tava usando o carro do meu pai pra sair, né? Ele usava o carro do meu pai. E uma menina da minha cidade postou foto dentro do carro do meu pai. Gente, até aí tudo bem, né? Porque ele tinha um acordo com meu pai dele usar o carro, então tudo certo. Mas essa menina encontrou com a minha irmã em uma tabacaria da cidade onde a gente morava e falou atrocidades da minha família. E esse não foi o maior problema. O maior problema foi que ela falou atrocidades da minha família na frente de todo mundo que tava lá, zombou da cara da minha irmã, debochou da cara da minha irmã. E graças ao Pedro, porque ela tava zombando da minha cara, porque ela tava andando no carro do meu pai, ela tava usando as coisas do meu pai, da minha família, e estava com o Pedro. Com isso, gente, pra mim ali já foi humilhante demais. A cidade inteira sabia do que estava acontecendo, sabia que ele usava o carro da minha família pra fazer esse tipo de coisa, então eu tava me sentindo totalmente humilhada, né, ali pra todo mundo. Com isso, eu conversava muito com meu pai e eu acabei descobrindo que ele trouxe essa menina na casa da minha avó e apresentou essa menina pra minha avó. Tudo bem, esse episódio da menina passou e a gente não ficava, tipo assim, às vezes a gente se via, porque querendo ou não, eu era dependente emocional, eu era uma menina que não tinha cabeça nenhuma, então eu não sei o que passava pela minha cabeça, de verdade. E aí, a gente ia ficando assim, às vezes, e tava tudo certo. Até que chegou
Ano novo, se eu não me engano. E a minha mãe tinha alugado um apartamento na praia. E eu, minha irmã e minha mãe fomos pra esse apartamento na praia. Minha mãe e meu pai estavam meio brigados, assim. Então foi só eu, minha mãe e minha irmã. A gente tava lá, já fazia uns dias, e teve uma briga no apartamento vizinho, que deu até tiro, deu polícia, deu tudo. E eu liguei pro meu pai pedindo pro meu pai ir me buscar pra eu passar o final do ano na casa dele. Até aí tudo bem, meu pai e minha mãe conversaram e decidiram passar o final do ano juntos também. Com isso, o meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe, porque a minha irmã ia passar com os amigos dela. Então, meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe. E quando eu abri o porta-mala do carro do meu pai pra guardar a minha mala, adivinha quem tava lá? Sim, gente, o Pedro estava no porta-mala do carro. Isso a gente tava brigados, tá? A gente tinha tido uma briga ali por causa dessa menina que eu falei. E eu não estava falando com ele. E simplesmente ele achou que era uma boa ideia, né? Ele e meu pai acharam que era uma boa ideia. E ele passou o final do ano comigo. Então, eu fiquei braba na hora, não conversei com ele. E a gente foi pra casa de praia do meu pai. Com isso, gente, daí a gente voltou a ficar. Porque ele ficou dias lá, eu acho que a gente ficou uns 2 meses na praia. E a gente voltou a ficar porque, gente, sei lá, o menino tava ali. Eu, querendo ou não, gostava muito dele. Eu gostava ainda muito dele. Ele tinha sido meu primeiro namorado, então era uma pessoa que só de eu ver, meu Deus do céu, já acabava o mundo. E tudo certo. A gente ali na praia, e daí a gente voltou pra Curitiba. Quando a gente chegou na frente da minha casa, na minha cidade, essa menina que eu contei pra vocês começou a ligar pro Pedro. E aí a gente já discutiu, deu um rolo, mas enfim. Isso a gente tava com o carro do meu pai, tá bom? Sempre com o carro do meu pai. E daí acabou que eu deixei pra lá e a gente, nessa época a gente não ficou mais. Depois disso passou algum tempo e eu voltei a ficar com o Pedro de novo. E foi aí que começou o primeiro problema. Isso acho que foi no começo de 2024. Porque assim, gente, o meu pai, ele ia embora para o Canadá. Então o Pedro ficava na minha casa, normal, a gente ficava juntos, igual qualquer namoro normal. Namoro porque nós estávamos ficando ainda. Com isso, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele conversava, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele ficava, de tipo, coisa dele sair 11 horas da minha casa e meia-noite tá na casa de outra, às vezes eu pegava essas coisas assim. Mas a justificativa é que a gente não tinha assumido nada ainda. Então até aí tudo bem. A gente começou a ficar mais sério e o meu pai foi embora pro Canadá. Com isso que o meu pai foi embora pro Canadá, meu irmão, minha mãe e a minha outra irmã não deixaram mais o Pedro ficar na minha casa porque eles realmente não suportavam o Pedro de saber das coisas que ele fazia comigo. E, gente, era uma coisa muito complicada. Eu era uma menina muito nova. Eu não quero citar a minha idade aqui porque eu acho que é uma coisa meio pesada. Mas eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça, ele sabia me manipular do jeitinho certo. Mas enfim. E aí expulsaram ele lá e ele veio morar na casa da minha avó. E aí, realmente, a gente, tipo assim, firmou o nosso relacionamento novamente. Eu estudava, então na época, tipo assim, eu passava de segunda a sexta na minha casa e de sexta a segunda aqui na casa da minha avó com ele. Continuando, foi aí que começou o inferno na minha vida. Foi quando o Pedro veio morar na casa da minha avó. De primeira instância, ele tinha sido despedido do serviço de coletor de lixo porque ele pegou, acho que era caliça, sei lá, era um negócio que não podia pegar lá. E daí ele decidiu começar a vender pod, nessa época a gente tava ficando, e ele foi pra São Paulo, comprou pod, chegou em Curitiba pra vender. Nisso, gente, eu ajudei ele a vender, a gente criou um Instagram, vendeu todos os pods dele, enfim, ajudei ele a vender tudo, ele e um amigo dele lá. E aí depois disso ele decidiu começar a vender rosas. Ele achou lá onde comprava, tudo certo, e começou a vender rosas. Ele começou a vender rosa pra um menino, e daí, com isso, tipo, ele foi pegando habilidade e decidiu começar a vender sozinho. Teve até um dia que eu tinha uma melhor amiga, ela sempre tava comigo, ela sempre tava aqui na casa da minha avó, e a gente foi no parque, gente. Ai, meu Deus. A gente foi no parque, e esse menino que ele trabalhou pra ele tava lá, e ele não gostou que ele tava vendendo rosa sozinho, e eles saíram no soco, mas tudo bem. E aí, gente, quando esse menino começou a vender rosa, que começou o meu inferno. Porque assim, ele saía ali, tipo, umas 6 horas da tarde de casa, no caso da casa da minha avó, e voltava, tipo, 2, 3, 4, 5 da manhã. Teve uma vez, gente, que ele chegou em casa 10 horas da manhã. E sempre a desculpa era o trabalho, era as rosas, era que ele tinha que vender nas baladas, e lá. Gente, e eu não era uma namorada, tipo, que ficava em cima dele ou essas coisas, tipo, eu nem ligava. A única vez mesmo que eu fiquei chateada foi essa vez que ele chegou 10 horas da manhã, pra vocês verem como eu era otária. E aí começou o problema, porque eu sempre tava enfiada na casa da minha avó, por causa dele, e o meu irmão viu ele vendendo rosa. O meu irmão tava numa balada ali na Praça Espanha, e ele viu o Pedro, porque assim, gente, calma, vou explicar mais fácil. Meu pai tinha 2 carros, tinha um Passat e tinha uma Zafira plotada com a imagem da construtora dele. Então era imperceptível quando você via um carro daquele, você tinha certeza que era o Pedro. E aí com isso meu irmão viu esse carro, viu o Pedro dentro e viu ele com uma menina dentro do carro também, nitidamente. E contou pra mim e eu como sempre não acreditei, como sempre questionei o Pedro, como sempre o Pedro deu um jeito de eu
me revoltar mais ainda contra a minha família. Nessa época eu já não conversava com a minha irmã, eu já não conversava com o meu irmão, a única pessoa que conversava era minha mãe e o meu pai. E aí, gente, começou o meu inferno, porque esse menino começou a vender rosa, ele começou a virar um monstro. Primeiro que ele tinha ali 2 amigos que vendiam com ele, vendiam pra ele. Eu não vou citar nomes, né, porque, enfim. Mas assim, gente, eles sempre preparavam as rosas aqui na minha casa. Então, eles sempre estavam aqui, sempre, sempre. Gente, eu juro, ele humilhava esses meninos, ele escrachava esses meninos no último. E esses meninos, inclusive, vendem pra ele até hoje, né? Mas tudo bem, também não é problema meu. Ele escrachava esses meninos, porque quando ele começou a trabalhar rosa, ele realmente começou a ganhar dinheiro. Porque, enfim, não vou falar o valor, que também daí não quero prejudicar ninguém. Ele começou a ganhar dinheiro, esses meninos também vendiam pra ele, então ele começou a ganhar dinheiro de casa. Era tipo 1 vez, 2 vezes na semana que ele saía vender mesmo. E, gente, esse menino começou a ficar insuportável. Tipo assim, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ficar insuportável. E foi aí que começou o nosso problema, porque a gente realmente terminou nosso relacionamento. E tá, a gente terminou nosso relacionamento no Country Festival de 2024, se eu não me engano. E com isso, a gente terminou, deu um tempo ali, a gente ficou, daí deu mais um tempo, a gente ficou. E tudo certo, gente. A gente ficava às vezes assim. Só que no meio desse rolo todo, ele já tinha me dado altos cacete.